para vocês como é que faz a armadilha pitfall. Então, isso aqui é uma garrafa PET. Então, a garrafa que vocês tiverem, vocês poderão utilizar. Aí eu vou cortar o fundo dela. Cortei o fundo. Então esse aqui eu vou enterrar. Aqui vamos imaginar que seria a superfície do solo, vai ficar na altura da superfície do solo. E aqui dentro eu vou colocar uma suspensão para que os insetos caiam e eles fiquem aqui, eles não saiam daqui. E aí para isso, vocês vão pegar, mais ou menos vocês podem fazer a olho mesmo, uma quantidade de água, vou colocar aqui pela metade, vou colocar essa quantidade aqui. Então mais ou menos quanto tem aqui? Vamos colocar... Tem quantos? Aqui tem mais ou menos 5,5 de água. Então vou colocar 11, completar 11 centímetros com álcool. Então uma solução 1 para 1, álcool com água. Então aqui é um álcool puro. Pronto. Fiz essa suspensão 1 para 1 de álcool com água. E agora eu vou colocar a olho mesmo, detergente, ou eu posso pegar, se tiver sabão, cortar um pedaço de sabão, colocar em água quente, diluir na água quente e essa água de sabão misturar. O objetivo do sabão, lembrem que o espalhante adesivo ele é feito de uma substância à base de sabão. Para quando eu vou colocar isso aqui dentro da armadilha pitfall. E aí vocês vão deixar 7 dias. E é essa suspensão sobrando, vocês vão monitorando, porque agora nós estamos num período de seca e o material, a água, ela pode evaporar. E aí depois vocês vão adicionando mais água à medida que vai passando o tempo. A cada 2 dias dá uma olhada, enfia um palito de churrasco para observar se não acabou a água. Então não deixem a armadilha sozinha, por muito tempo e monitorem essa quantidade de água. Então eu vou enterrar isso aqui no solo e vou despejar até metade mais ou menos dessa suspensão. E aí eu coloco o detergente nessa mistura 1 para 1 de água com álcool, mas com o objetivo de quebrar a tensão superficial quando o inseto cair. O inseto vai cair e ele fica preso, aderido, o inseto ou qualquer organismo que caia, ele fica aderido nessa suspensão, tá? Então formou uma espuminha, é mais ou menos essa é a quantidade de sabão, detergente que vocês vão colocar dentro da armadilha. Então eu vou pegar essa suspensão agora, eu vou para o campo e vou mostrar para vocês como que a gente instala a armadilha. Meninos, então agora a gente vai instalar a armadilha pitfall. Pode ser inchado ou pode ser pá, eu vou cavar um buraco de uma maneira que eu consiga. Lembrem que a garrafinha eu deixo com a tampa e não furo a tampa, tá? E aí eu vou cavar um buraco na profundidade da garrafa que eu tenho. Que marque com GPS, as coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. Cada aluno vai ter um ponto diferente. Nós vamos aqui à instalação da armadilha. Então, cavando o buraco. Vamos ver se já cai. Ó, pode se aproximar. Então a garrafinha já está na altura, mais ou menos. E aí é importante que a armadilha ela não sofra, às vezes animais virem derrubar ou destruir, Num pasto, por exemplo, é importante botar algumas estacas, alguma coisa ao redor, para que não, às vezes o boi, ele vê essa parte plástica enterrada, ele puxa da terra e destrói a armadilha, tá? E aí se cair um pouquinho, não jogar terra dentro, da armadilha, obviamente.
Mas às vezes cai, suja, com poeira. Vocês vão encontrar uma solução às vezes com alguns grânulos de areia. Pega aqui do lado. E aí é importante que vocês deixem a boca da garrafa mais ou menos na mesma altura do solo. Estou pegando uma outra terra aqui do lado. Pode fazer com a mão, eu estou com essa pazinha, mas porque eu tenho aqui ela para uso. E aí tirem esses resíduos, deixem mais ou menos uma superfície lisa. Se tiver detritos de folhas, de plantas, então dá uma limpeza mais ou menos próxima e deixa só solo ao redor da armadilha. E aí se vocês procurarem na internet, vocês vão ver algumas armadilhas, tambores, com um diâmetro muito maior que esse. Então quanto maior o diâmetro, maior a quantidade do organismo, maior é o tamanho do organismo que pode cair. Né? Tem alguns estilos de armadilhas como essa, que são para animais maiores, né? Com profundidades maiores. E aí é uma estratégia, vai depender do objetivo de cada um. Pronto, coloquei a armadilha. E aí mais ou menos até metade da garrafa, essa solução de álcool 1 para 1, água e com uma porção a olho que a gente colocou de detergente, pode ser 1%, 2% se quiser calcular, ou faz a olho, e eu vou despejar até metade da garrafa, né? Olha aqui como que ficou. E eu vou deixar agora isso aqui por um período de 7 dias. Ó, tá vendo? Já tem uma formiga andando por aqui. Ela provavelmente vai cair, vai ser atraída e depois a gente vai quantificar. Eu vou arrancar essa garrafa, vou passar, pode ser uma dessas peneiras que vocês usam para chá, e aí vocês vão separar os diferentes grupos. Se vocês verificarem diferentes tipos de formiga, formiga A, não precisa nem dizer o que é. O que a gente precisa é um número. Formiga A teve 15 indivíduos. Formiga B, 20 indivíduos. Centopeia, 7 indivíduos. E aí vocês vão quantificar, olhar o que for diferente. Se você não souber o nome, não tem problema. Passaram-se 7 dias. Então estou recolhendo a armadilha pitfall para ver o que caiu aqui dentro. E aí agora eu vou levar para uma torneira. Eu vou despejar aqui e separar o que caiu e vou quantificar a abundância de organismos que tinham nesse local. Agora eu vou lá para a torneira para fazer uma lavagem interna e fazer o peneiramento de organismos maiores. Então o local que eu coloquei esse pitfall foi num jardim, né, um gramado. Ficou por um período de 7 dias, recolhi as amostras que estão aqui e agora eu vou realizar a quantificação da abundância. Então agora eu peguei a amostra, eu vou despejar aqui, eu coloquei uma folha de papel, pode ser qualquer papel absorvente, e aqui eu vou tentar separar o que a peneira recolheu, e aí com o auxílio da pinça eu vou tentar verificar, separar os organismos, né, por tipos. Então se eu souber o nome, ó, primeiro que eu estou vendo aqui que caiu na armadilha, uma formiga saúva. Então nesse grupo eu vou colocar todas as formigas saúvas. Ó, outra formiga, segunda, 3 formigas, aqui outra formiga,
Então eu despejei a amostra aqui, fiz agora a seleção de todas as amostras, separei as folhas, resíduos, o que não era organismo e separei por grupos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de organismos. Então primeiro eu estou denominando, né, como sendo um grupo chamado formiga saúva. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, abundância de formiga saúva de 12. Temos um outro grupo que eu chamei de formiga 3, que tem a bundinha listrada, e aí ela tem uma grande quantidade. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 59 unidades. Então, a abundância de formiga, vou chamar de Faustinho aqui. A formiga 2, uma formiga menor, formiga pequena, vou chamar. Né? Essa aqui, formiga 3, eu tenho, se você não souber, coloca um nome qualquer, só para dizer que eles são grupos diferentes de organismos que caíram na armadilha. Então aqui, 14 indivíduos. Então eu tenho aqui um besouro, que eu chamei de besouro 2, eu tenho uma unidade, tenho um himenóptero, uma unidade, tem um outro tipo de formiga, que eu chamei de formiga 4, uma unidade, tem um besouro específico, besouro 3, 3 de abundância, tem uma larva de mosquito, eu tenho uma unidade, uma larva de lepidóptero, uma unidade e uma centopeia, uma unidade, um caruncho, né, pertencente à ordem Curculionidae, uma unidade, e aqui uma aranha, uma unidade. E aí faltou esse grupo aqui. Então aqui são, eu chamo de besouro 1. Então eu tenho Então eu despejei a amostra aqui, fiz agora a seleção de todas as amostras, separei as folhas, resíduos, o que não era organismo e separei por grupos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de organismos. Então primeiro eu estou denominando, né, como sendo um grupo chamado formiga saúva. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, abundância de formiga saúva de 12. Temos um outro grupo que eu chamei de formiga 3, que tem a bundinha listrada, e aí ela tem uma grande quantidade. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 59 unidades. Então, a abundância de formiga, vou chamar de Faustinho aqui. A formiga 2, uma formiga menor, formiga pequena, vou chamar.
aqui, formiga 3, eu tenho, se você não souber, coloca um nome qualquer, só para dizer que eles são grupos diferentes de organismos que caíram na armadilha. Então aqui, 14 indivíduos. Então eu tenho aqui um besouro, que eu chamei de besouro 2, eu tenho uma unidade, tenho um himenóptero, uma unidade, tenho um outro tipo de formiga, que eu chamei de formiga 4, uma unidade, tenho um besouro específico, besouro 3, 3 de abundância, tem uma larva de mosquito, eu tenho uma unidade, uma larva de lepidóptero, uma unidade e uma centopeia, uma unidade, um caruncho, né, pertencente à ordem Curculionidae, uma unidade, e aqui uma aranha, uma unidade. E aí faltou esse grupo aqui. Então aqui eu chamo de besouro 1. Então eu tenho 26 unidades. Então eu despejei a amostra aqui, fiz agora a seleção de todas as amostras, separei as folhas, resíduos, o que não era organismo, e separei por grupos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de organismos. Então primeiro eu estou denominando, né, como sendo um grupo chamado formiga saúva. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, abundância de formiga saúva de 12. Temos um outro grupo que eu chamei de formiga 3, que tem a bundinha listrada, e aí ela tem uma grande quantidade. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. (59 unidades). Então, abundância de formiga, vou chamar de Faustinho aqui. A formiga 2, uma formiga menor, formiga pequena, vou chamar. Né? Essa aqui, formiga 3, eu tenho, se você não souber, coloca um nome qualquer, só para dizer que eles são grupos diferentes de organismos que caíram na armadilha. Então aqui, 14 indivíduos. Então eu tenho aqui um besouro, que eu chamei de besouro 2, eu tenho uma unidade, tenho um himenóptero, uma unidade, tenho um outro tipo de formiga, que eu chamei de formiga 4, uma unidade, tenho um besouro específico, besouro 3, 3 de abundância, tem uma larva de mosquito, eu tenho uma unidade, uma larva de lepidóptero, uma unidade e uma centopeia, uma unidade, um caruncho, né, pertencente à ordem Curculionidae,
uma unidade, e aqui uma aranha, uma unidade. E aí faltou esse grupo aqui. Então aqui são, eu chamo de besouro 1. Então eu tenho 26 unidades. Até aqui, alguma dúvida? Instalação do experimento, coleta dos dados, alguma dúvida? Sim ou não? Então, né, cada um, como que é isso? Vamos imaginar, a primeira equipe aqui. O grupo 1, João Vitor, Wanderson, Michele, Giovanni e Manuel. Então, João Vitor, vamos imaginar, está onde, João Vitor, você? Qual é a cidade? Está em Urutaí. Então, o João Vitor vai escolher aonde? Floresta, pastagem, área de cultivo. Vamos imaginar que ele escolheu uma área de floresta. Instalou o ensaio, depois de 7 dias ele vai coletar e ter esses valores igual eu tive. E aí, o João Vitor vai ser uma repetição, o Anderson vai ser outra, a Michelle vai ser outra, em diferentes cidades. E aí, no relatório, vocês vão colocar justamente isso. E aí, eu pedi para vocês colocarem a história do posicionamento geográfico, né? Eu mostrei, acho que eu coloquei lá no grupo como que se faz, no meu celular ele aparece. Tem aplicativos que dão informações de latitude, longitude e altitude da amostra onde você colocou para fazer essa armadilha. Enfim, e aí eu quero que vocês entendam isso. Cada um vai colocar num diferente local. Se a equipe do João quiser falar sobre pastagem, todo mundo numa mesma pastagem, desculpa, todo mundo em pastagens diferentes. Pastagem de Urutaí, o Wanderson em Silvânia, a Michele em Pires do Rio, o Giovanni em Arizona, né, o José em Catalão, o Emanuel em Vianópolis. E aí vocês vão ter essas datas depois desses 7 dias. Então, igual eu fiz, cada um vai separar. E agora eu vou colocar essas medidas, né, aqueles valores. Então, eu vou digitar aqui no programa o paste que eu tinha falado para vocês. Então, eu não preciso escrever, eu vou colocar só aqui, ó, número 14, que foi 14 formigas saúvas. Aí eu vou colocar 59, que foram 59 formigas palestinas, que eu chamei. 14, 01, 01, 01, 03, 1, 1, 1, 1, 1 e 26. Então, o total de indivíduos que eu encontrei, indivíduos diferentes, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 indivíduos diferentes. Ou seja, isso já é uma abundância, né? Já imaginou se eu encontrasse só a formiga saúva? Isso já é uma indicação de desequilíbrio. E o total de N, o tamanho da amostra, né? Foram 14 espécies de indivíduos diferentes e em 122 unidades, que é o N amostral, que é o tamanho da minha amostra, né, de indivíduos que na minha armadilha caíram dentro do período de 7 dias, tá? E aí eu vou pegar aqui, vou clicar né, na coluna A, e eu vou aqui em diversidade, e aí eu venho em índice de diversidade. E ele deu esses valores. Então, eu vou pegar aqui um arquivo do Word, né? Do Word não, vamos pegar um arquivo do Excel. Arquivo. Vamos pegar o arquivo da aula melhor, que eu dou aula, fica tudo concentrado lá. O controle de notas de vocês, né? Aqui, módulo 3, módulo 2. Aqui, tá aqui, né?
esse aqui. Então, eu venho aqui, gráfico. Então, eu vou pegar, vou imaginar aqui no primeiro caso, né? Vou imaginar que esse dado que eu estou colocando, que é meu, é do João Victor. O João Victor, que é aqui, vou colocar aqui, Jardim. Então, ele vai ter a medida João Victor, depois Jardim, e aí vai ter o Wanderson, vai pegar a medida, depois tem a Michele, e aí vamos comparar todas essas medidas, depois o Giovanni, depois o José, e o Emanuel. E aí, Jardim, Pastagem, Floresta, Cultivo, Jardim, Pastagem. Vocês podem criar um tipo de uso de solo, estipular um tipo de uso de solo e trabalhar. Então, João Victor é Urutaí. Aqui, Goiânia, Pianópolis, Pires, do Rio, Arizona e o que mais? E Ipameri. Então, agora a gente vai comparar, isso aqui é a medida só de um, só do João Victor. E aí vocês vão adicionar aqui para depois construir os gráficos. Então, qual é o número de espécies, né? Vamos colocar aqui, número de espécies. Né? Esse taxa, né? Deixa eu colocar aqui, igual underscore S. Então, foram encontrados 13 espécies. Então, está aqui, 13. João Victor. Certo? Então, eu vou colocar aqui. E aí, eu só vou sempre ter a primeira linha, né? Porque é do João Victor. Então, aqui, essa primeiro dado eu coloquei, foram 13 espécies. Vamos imaginar aqui a pastagem, qual é a hipótese, né? Qual local que teve maior número de espécies encontradas? Vamos imaginar que aqui o Emanuel encontrou 40. Então, significa que é uma área com bastante diversidade de organismos presentes no local, macro-organismos, né? Porque a armadilha, pitfall, né? Ela se propõe a pegar esse número de indivíduos. Vamos pegar o segundo critério, né? O número total de indivíduos. Eu tinha colocado agora há pouco, que aqui foi 124. E aí, aqui o 124. Até aqui, alguma dúvida, gente? Estão acompanhando? Sim, Tudo certo? Então, agora a gente vai pegar para o terceiro dado, que agora começam os índices de diversidade. Para colocar todos os dados na planilha, assim, certo? Oi? Para colocar todos os dados assim na planilha? Planilha para você poder fazer o gráfico para depois você colocar no relatório, para poder falar de cada um, entendeu? Entendi. Estou falando aqui como se fosse essa equipe 1 aqui estivesse fazendo. E aí depois você vai fazer um gráfico por cidade, né, envolvendo essa coluna, um gráfico de barra dessa coluna. Vou imaginar aqui, ó, vou colocar um exemplo. Vou colocar 25, 40, 32, 25, 10. Beleza? Isso aqui é hipotético, tá? Estou colocando aqui em vermelho. Então, eu venho aqui e vou fazer um gráfico, vou expandir aqui só para vocês entenderem. Um gráfico de barra. Eu venho aqui ó, em inserir, gráfico aqui, ó, de barra, coluna.
clico aqui, ele ficou em branco. Então agora, né, eu prefiro sempre quando fica em branco. Eu bato o botão direito aqui em cima da área branca do gráfico e vou marcar X e Y. Então eu vou lá, selecionar dados. Quem é meu X? Ó, X, clico nesse quadradinho. X é esse aqui, Urutaí. Quem é meu Y? São os dados de número de espécies. Tá? Ok. De novo, seleciona dados. Adicionar uma série. Valores de Y. Aqui. E valores de categorias ou do X por Utaí. Agora vai aparecer. Tem que sempre clicar no mais aqui. Eu dou OK. Apareceu aqui, tá? Então, Vianópolis é a cidade que apresentou, das amostras, né, que apresentou maior quantidade de espécies, né, nos locais onde foram instaladas o pitfall. Aqui o Excel, né, vou dar um zoom aqui para vocês poderem olhar com mais calma. Deixa eu dar. Deixa eu aumentar aqui. Cadê o... Aqui. Eu venho aqui. Então, vamos editar esse gráfico aqui. Aula de introdução à informática. Apaguei essas linhas. Vou tirar esse título, porque o título você põe fora do gráfico, ele não fica pertencente. Daí, tá vendo que sumiu essa linha? Então, eu vou pegar, sempre no Excel ele aparece isso aqui. Eu clico aqui 2 vezes. Tá? E vou... Deixa eu ver aqui. Em cima da onde tem o eixo Y, eu venho aqui em borda, linha, né? Linha sólida, preto. Aí ele apareceu ali, a linha preta. Bom? E aqui de novo, vou bater 2 vezes, cliquei 2 vezes em cima dessa linha aqui. Vou colocar onde está aqui linha sólida, preta. Apareceu embaixo. E aí eu tenho um gráfico padronizado, um gráfico científico. E aí vocês podem colocar cores, né? As cores científicas sempre tem que ter, na verdade, preto, branco, cinza, essas nuances. Geralmente os gráficos, eles vão pedir. Então você vai clicar nesse gráfico agora, vamos colocar a legenda. O que é o eixo Y, né? Então daí você vai clicar aqui e vai vir aqui formatar. Formatar gráfico, design gráfico e aqui, ó. E aí você vem aqui, adicionar elemento gráfico, depois vocês vão poder ver o vídeo, e adicionar os títulos dos eixos, ó, do eixo Y e do eixo X. Eixo Y, o que é o eixo Y mesmo? Então sempre tem que colocar o nome e o significado, né? Então como é número, não é nem porcentagem, não é gramas por litro, nem nada, então você não precisa colocar nada entre parênteses. Só escrever número de espécies. Então, tudo tem que colocar aqui, tá? E aí, e assim vai ser sucessivamente. Eu posso, ó, eu fiz esse gráfico, agora eu posso duplicar esse gráfico, né? Copiar e colar. Eu tenho 2 gráficos. Agora, ao invés do rodapé ser cidade, eu posso mudar esse gráfico. Ó, eu venho e vou colocar agora já o tipo de uso do solo. Então, aqui, ó, é cidade. É aqui, uso do solo. É o nome das pessoas, eu acho que não vale a pena colocar, né? Se vocês quiserem fazer, mas, enfim. E aí eu posso substituir, em vez de Urutaí aqui, ó, vou criar um outro gráfico e vou, botão direito, selecionar dados,
Então, já existe, né? Então, ao invés de eu usar o eixo, isso aqui sempre, o número sempre é o eixo Y. O eixo X que já está marcado, eu vou apagar aqui, ó. Vou clicar, vou apagar, cliquei del, vou clicar ali no quadradinho, no canto à direita, e vou marcar jardim até embaixo, ó, e arrastar. Ok. Mudou aqui, ó, jardim, pastagem, floresta, cultivo. E aí vocês têm, vou deixar esse gráfico aqui na lateral. E aí eu recomendo que vocês coloquem, né? Ó, tá aqui, tudo referente a número de espécies. E aí ele já está todo formatadinho. Formata o primeiro, depois o segundo, e aí vocês podem colocar lado a lado. É o mesmo dado, na verdade, mais para você ter uma ideia. Vamos mudar a cor? Então, eu clico 2 vezes, e aí eu venho aqui de novo nesse balde, né? Então, a borda não é a borda que eu quero, reduzo. É preenchimento. Então, preenchimento sólido, e eu vou mudar aqui para uma cor cinza. De novo, cliquei 2 vezes no segundo gráfico. Ó, se eu clicar só nesse, só isso que vai mudar. Então, bato em outro local, venho aqui, ó, agora tudo está acionado, preenchimento sólido, vou mudar para uma outra cor, um cinza mais escuro, por exemplo. E assim eu posso seguir. Tá bom? Então, eu tenho os meus dados ali. E aí eu não preciso mais ficar formatando o gráfico, só mudar a parte lateral, por exemplo. Eu posso duplicar esse gráfico, deixa eu tirar a margem lateral, que depois, mais tarde, vocês vão entender. Né? Ele tem uma linha ao redor, eu vou tirar aqui, ó, sem preenchimento, desculpa, preenchimento sólido. A borda, né? Eu vou tirar essa borda lateral do gráfico. Tirei. Aqui, ó, tá vendo que tem uma linha? Na hora de colocar no Word, ele vai ficar aparecendo essa linha. Então, é bom que vocês tirem. Cliquei de novo no gráfico. Tirei a borda, né? Sem linha. E aí, pronto. O gráfico está pronto. E aí, os próximos dados, vocês só vão mexer aqui ó, no eixo Y. Agora, é só copiar essa planilha e colocar aqui. E aí, depois eu vou alterar agora. Ao invés de você vincular, você só vai bater o botão direito aqui. Ó, selecionar dados. Ao invés do Y ser aqui, esse dado, o Y eu vou mudar. Eu vou apagar aqui até os 2 pontos. E clico agora onde está aqui, ó. Ok. E aí, eu tenho um novo dado. Por que não tem aqui? Porque eu não digitei os valores, né? Se eu, hipoteticamente, colocar aqui 25, 12, 300, 350, 25, os dados vão aparecer no gráfico ali. Daí você também pode fazer uma, né, copiar, colar, bate o botão direito, e aí seleciona dados, e aí você vai selecionar esse conjunto de dados que vocês vão colocar dos membros da equipe aqui. Entenderam até aqui? Difícil ou fácil? Facílimo, né? Vocês são inteligentes pra caramba, né? É facílimo, assim, não. E aí, Giovanni, você vai mudar aqui, ó. Agora, aqui não é mais o número de espécies. O número de espécies é aqui, é número total de indivíduos, né? Você vai clicar aqui e vai digitar isso, número total de indivíduos. Tem que fazer um gráfico desse para cada... Exato. Isso, e aí vocês vão discutir. A essência do relatório, por isso que é em equipe, tem 7 cabeças para pensar. E aí você vai dizer, o número de espécies, ele foi maior na cidade de Vianópolis, no uso de solo floresta. Entendeu? Entendi. De repente, você pode usar um gráfico e depois usar o dado da tabela, né, que está aqui. Né? Quem foi o menor? Por que você acha que é? Então, se a área da pastagem teve menor número de espécies, provavelmente essa área de pastagem é uma área degradada. Entendeu?
E aí vocês vão fazer especulações a partir da comparação, das comparações entre os membros da equipe. Aqui, ó, Arizona. Arizona foi a cidade que apresentou o maior número total de indivíduos nas amostras durante o período de 7 dias. Tudo está na mesma condição. Por que que Arizona é maior em relação a Vianópolis? A área escolhida em Vianópolis provavelmente é uma área que não tem tanta quantidade de indivíduos, né? A população de indivíduos presentes, coletados, ela não é tão grande. E aí, discutir olhando para o gráfico. Então, ó, fiz aqui, número de indivíduos aqui, está aqui. Agora, o valor de dominância. Então, vou escrever aqui, dominância. Quanto que foi dominância? Me ajudem. Está aqui. Quanto que é o valor de dominância? É um índice de diversidade. O que o programa calculou foi 0,297. Certo? E aí vamos... Esse é só do meu dado. E aí vamos colocar agora o índice de Simpson. Então, o Simpson ele tem um método de cálculo, por isso que ele colocou o 1 aqui, ó. E aí, ele deu esse valor que foi quanto? 0,703. Agora, eu vou pegar e colocar o índice de Shannon. Estão acompanhando? Agora o índice de Shannon está aqui, ó. Então, o índice de Shannon. Deixa eu apagar esse 1 aqui. O índice de Shannon é quanto? 1,575. Na próxima aula eu vou explicar cada um desses índices, o significado de cada um. Ok. Tá bom? Nossa, o negócio vai ser porreta, hein, professor? Vai ser porreta? Tomara que dê certo. Tomara que vocês gostem. Poucas pessoas... É sempre muito... Quando eu falo de diversidade naquelas aulas anteriores, aqui é uma aplicação prática do índice de diversidade. Tá bom? Não, o negócio é armadilha, contar os insetos, apesar que deu inseto demais. Deu? Vocês já instalaram? Já fiz, foi tirar, já contei os insetos tudo. Que Formiga, massa, que massa. Aqui, evidence, tá? Em inglês quer dizer uniformidade. A uniformidade, tá? Evidence, uniformidade. Eu vou pegar essa planilha e vou deixar ela prontinha, depois você só digitam os dados de vocês, tá bom? Do jeito que tá aqui. Só adiciona, só que são 7 equipes, né? Tá ok. Vou deixar ela meio como um modelo para vocês poderem gerar os gráficos automaticamente e depois realizarem as correções. Fechou. Brilowin. Brilowin, né? 1,44. Usar sempre 4 casas decimais, então. E vamos pular aqui, vamos colocar equitabilidade agora, tá bom? Só esses que estão aqui, que são os mais famosos. Equitabilidade. Esse aqui, ó, tá? Equitability, 0,6139. Esse índice de equitabilidade, ele é um índice que descreve a proporção de indivíduos de cada espécie, de cada uma das espécies, presentes em uma comunidade. É uma relação
ao total de indivíduos desta mesma comunidade. Ele também está relacionado com uniformidade, com o número de indivíduos por espécies, né? Quanto maior a equitabilidade, significa que mais uniforme, maior é a uniformidade que existe. Ou seja, existe uma hipótese de que no ambiente agrícola você tenha sempre uma maior equitabilidade, sempre uma uniformidade, uma presença maior de uma determinada espécie de indivíduo, né? Se, quando tiverem pouca, por exemplo, o taxa aqui, né, fosse 2, 3, ia dar um valor alto de equitabilidade, tá? E aí, índice de Fisher, próximo. Pessoal, vamos ficar só com esses marcadores. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcadores. Depois, esses 9 marcadores vão mostrar uma análise multivariada, vocês vão gostar. Esse programa aqui, ele calcula, né, separa quem é igual, quem é diferente entre os membros da equipe. Se essas amostras, né, do João e do Giovanni, elas são similares estatisticamente, ele tem aqui, ó, a análise multivariada que permite você ver esse tipo aqui de componentes principais. Eu vou colocar, eu posso fazer isso. E para cada um desses dados que eu fiz no Excel, que eu mostrei para vocês, ele faz um gráfico aqui também. Ó, então, ele faz de taxa, né, erro padrão, ó, e aqui os dados, né, do gráfico. Deixa eu ver aqui. Taxa indivíduos. Deixa eu ver aqui. Aqui, print. Você clica em print para aparecer o gráfico. Ou é print ou é copy? Acho que tem que ter repetição para ele poder aparecer. É isso que aconteceu. Porque isso aqui é só uma repetição, por isso que não tem gráfico. Se você colocar os dados dos 5 membros da equipe, ele vai fazer esse gráfico aqui também, tá? Dentro do programa. Então, aqui ele só tem esse dado aqui. Por isso que ele não gerou gráfico, agora que eu me toquei. Se você colocar as 5 colunas, né, a coluna dos dados do João Vitor, do Wanderson, da Michele, do Giovanni, José, vocês podem também gerar, para cada elemento ali, né, para cada critério, podem gerar os gráficos com erro padrão e barra padrão, erro padrão, aqui nessa aba, tá? Por isso que ele não gerou aqui, tá? Aqui, se colocar no B, C, D de cada colega, vai sair depois o gráfico comparando cada um dos colegas.